Afinal de contas, em um campeonato de futebol, é melhor jogar a primeira partida do mata-mata fora de casa ou dentro de casa? Em relação a isso, cada um tem a sua opinião e seu ponto de vista. Mas aqui a gente não vai de opinião não, a gente vai de levantamentos e números. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Bom, não sei se vocês perceberam nesse tempo que rolou a vinheta, em comparação com a introdução do vídeo, eu cortei o cabelo e fiz a barba. Aproveitando o tempo da melhor maneira possível. Bom, como eu já mencionei, eu vou falar aqui de campeonatos que tem fase de mata-mata no futebol. Aquelas fases super emocionantes, todo mundo que torce para algum time tem alguma história memorável, feliz ou triste para lembrar. São realmente muitas emoções, como diria Roberto Carlos. Não esse Roberto Carlos, né? Ah, bom, agora melhorou. Então você já sabe, em geral nesses torneios os times duelam em 2 jogos em cada fase do mata-mata, sendo um jogo no estádio de um time e o outro jogo no estádio do outro time. E fica a pergunta que já causou muita discussão em mesa de bar. Será que é melhor um time jogar a primeira partida em seu estádio ou jogar a segunda partida em seu estádio? Qual será que traz mais vantagem? Bom, a gente vê argumentos para ambos os lados. E se a gente quiser encontrar exemplos isolados, a gente vai encontrar. É que nem aquela pessoa que defende que não existe aquecimento global porque na cidade dela, no ano passado, fez um frio de rachar, muito mais frio do que nos anos anteriores. Isso seria a prova cabal de que não existe esse aquecimento. É de matar, né? Então, por exemplo, na Taça Libertadores da América de 2018, o Palmeiras enfrentou o Boca Juniors da Argentina na semifinal. E no primeiro jogo, na Bombonera, o estádio, o lendário estádio do time argentino, o Boca venceu por 2-0. No jogo de volta, no Allianz Parque, em São Paulo, o Boca saiu vencendo por 1-0 já antes dos 20 minutos do primeiro tempo. E pela regra do gol qualificado, que é aquele gol que tem um peso maior, marcado fora de casa, se houver empate no número de gols dos dois times nos 2 duelos, os gols marcados fora de casa têm um peso maior. Então por isso o Palmeiras se viu obrigado a fazer 4 gols para se classificar. Acabou tendo que... Acabou tendo que sair para o jogo, fez 2 gols, mas tomou um, acabou 2-2 e viu o time argentino se classificar para a final. E aí muita gente veio dizer que é melhor jogar a primeira partida em casa para já abrir vantagem e ter essa possibilidade de fazer já um gol no jogo da volta para levar o outro time ao desespero e ter que fazer muitos gols. Eu vi muita gente defendendo essa hipótese. E por outro lado, se a gente se lembrar, em 2011, na final também da Libertadores, o Santos disputou a final contra o Peñarol do Uruguai. O primeiro jogo foi em Montevidéu. Terminou quanto esse jogo aqui? Deixa eu ver, não lembro. Nossa, tô ficando velho, não lembro, mano. Pô, foi outro dia, o Neymar tava no Santos, mano. O primeiro jogo em Montevidéu foi 0-0, o que fez com que o Santos necessitasse de uma vitória simples no jogo da volta, e jogando ao lado da sua torcida teria uma maior possibilidade de fazer isso do que o Peñarol. E foi o que aconteceu, a vitória por 2-1 deu o 3º título de Libertadores pro time santista. E naquela época eu vi muita gente defendendo que é melhor fazer o primeiro jogo fora de casa para fazer o resultado e saber o que tem que fazer no segundo jogo em seu próprio estádio. Então muitas pessoas, baseadas em jogos isolados, têm uma conclusão, tem outra conclusão, já tentam chegar a conclusões definitivas, mas aqui a gente não vai de ocasiões isoladas não, aqui a gente vai de dados e estatísticas. Então eu considerei os 2 principais torneios entre clubes no futebol, que são a Taça Libertadores da América e a Liga dos Campeões da Europa. Eu considerei as partidas do mata-mata desses 2 torneios desde 2005, que foi quando a Libertadores adotou a regra do gol qualificado. Então eu peguei de 2005 a 2018, são 14 temporadas dos 2 torneios. E também vou adicionar uma ferramenta estatística, que são as margens de erro, para verificar se as diferenças de percentuais são significativas ou não. Então olha só, primeiro resultado, foram consideradas 392 disputas nessas 14 temporadas dos 2 torneios. Dessas, em 41% o time que jogou a primeira partida em casa se classificou. Em 59% o time que jogou a segunda partida em casa se classificou. Separando por torneios, a gente tem uma variação leve desses percentuais, mas nada muito drástico. Mas mais importante do que considerar os torneios separadamente,
gente é considerar as fases de disputa separadamente. Isso porque nas oitavas de final, tanto na Taça Libertadores quanto na Liga dos Campeões, os times que fizeram melhores campanhas na fase anterior, na primeira fase, recebem uma vantagem. Qual seria essa vantagem? De jogar a segunda partida em casa, como se fosse um prêmio. Então, na verdade, o time que joga a segunda partida em casa nas oitavas de final, de certo modo, já exibiu uma certa superioridade na fase anterior. Então, seria lógico a gente esperar que esses times tivessem um percentual de classificação maior mesmo. Mas à medida que as fases vão passando, quartas de final, semifinal, essa vantagem vai se diluindo, até que na semifinal provavelmente a gente não tenha mais tanta diferença ou nenhuma diferença entre os times. Então, separando por fases, vamos ver o que acontece. Considerando só jogos de oitavas de final, em 62% o time que joga a segunda partida em casa se classifica. Considerando somente quartas de final, ainda o time que joga a segunda partida em casa leva vantagem. E curiosamente o percentual é bem semelhante. Também em 62% das ocasiões esses times se classificam. Agora, chegando nas semifinais, o panorama já é diferente. Nessa fase em que os duelos são, em geral, totalmente equilibrados, a gente vê uma vantagem para o time que joga a primeira partida em casa. Então esses times se classificam em 61% das ocasiões, contra 39% dos times que jogam a segunda partida em casa. A relação se inverteu. Mas será que essa diferença entre os percentuais é relevante? É significativa? Para mensurar isso aqui, eu vou calcular as margens de erro. Vocês já devem ter ouvido falar nas margens de erro em pesquisas eleitorais. Tal candidato tem 25% das intenções de voto, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. A gente tem uma incerteza envolvida nesses levantamentos aqui. A gente nunca vai conhecer a probabilidade exata do time que joga a segunda partida em casa se classificar. O que a gente está tentando aqui é ter uma ideia disso. E quanto mais jogos a gente tem estimativas mais precisas. Mas será que esse número de jogos que a gente considerou é um número de jogos grande o suficiente para ter estimativas muito precisas? É isso que a gente vai analisar agora. Bom, se vocês se lembram, quando a gente analisou oitavas de final, em 62% das ocasiões, o time que joga a segunda partida em casa se classifica. Para esse levantamento, foram 224 duelos de oitavas de final considerados. Com esse número de jogos, calculando a margem de erro, eu tenho uma grande confiança que essa probabilidade do time que joga a segunda partida em casa se classificar vai de 56% a 69%. E esse intervalo para o time que joga a primeira partida em casa vai de 31% a 44%. A gente tem uma grande confiança que a probabilidade verdadeira esteja nesse intervalo. O valor que indicaria chances iguais para os dois times seria 50%. Como o 50% está fora desses intervalos, tanto para a classificação do time que joga a primeira partida em casa, quanto para a classificação do time que joga a segunda partida em casa, então aqui a gente tem evidência estatística contra a hipótese de que não existe diferença. Então, provavelmente sim, existe diferença e provavelmente sim, o time que joga a segunda partida em casa tem vantagem. Mas nas oitavas de final a gente já esperava que isso fosse acontecer, porque, como eu mencionei, o time que faz a segunda partida em casa, teoricamente já é mais forte. Mas e nas semifinais, o que acontece? A gente viu que as proporções calculadas indicam uma leve vantagem para o time que joga a primeira partida em casa. Nesse caso aqui, eu considerei 56 duelos nas semifinais, obviamente um número menor do que nas oitavas de finais, em que a gente tem mais jogos. Então, calculando os intervalos, o que é que a gente tem? Com grande confiança, a probabilidade do time que joga a primeira partida em casa se classificar vai de 48% a 74%. E a probabilidade do time que joga a segunda partida em casa se classificar vai de 26% a 52%. O valor de 50% está contido nos dois intervalos. Então, nesse caso aqui, a gente não tem evidência para refutar essa hipótese, ou seja, a hipótese de que os times têm chances iguais de classificação. Nesse caso, as diferenças observadas podem ter sido meramente casuais. Talvez, se a gente observar por mais tempo, a gente consiga evidências de que um time que joga a primeira partida em casa, por exemplo, tem mais chances de se classificar. Mas, por enquanto, com esse número de jogos, ainda não é suficiente para a gente dizer isso. Então, claro, com o passar dos anos, com mais jogos, a gente vai tendo conclusões mais precisas, mais claras. Não dá para tirar nenhuma conclusão definitiva, mas a gente já pode ter discussões muito interessantes a respeito do assunto. Aproveitando, eu queria recomendar um livro sobre a história da Libertadores. Esse livro é imperdível. É do Roger Louis Brinkmann, saiu em 2018.
2018 e conta a história da Taça Libertadores baseada na história de seus principais craques. A gente tem muitos brasileiros lá, como Falcão, Zico, Raí, Tele Santana, Marcos, Renato Gaúcho e muitos outros. Não é muito fácil encontrar livros que contem a história do principal torneio entre clubes do nosso continente e por isso eu recomendo fortemente, eu vou deixar o link aí para compra na Amazon. E você, o que acha? Em torneios mata-mata, você prefere que seu time jogue a primeira partida em casa, a segunda partida em casa? O que você achou dos levantamentos apresentados aqui nesse vídeo? Deixe aí seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Eu sou o Daniel Takata e esse é o Esportístico.